Hoje é quinta-feira, dia 29 de fevereiro de 2024. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na segunda semana do tempo da Quaresma. A verdade básica é que a vida é mais do que simplesmente viver. Já pensou nisso? E a morte é mais do que simplesmente morrer. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Nesta quinta-feira, último dia do mês de fevereiro de 2024, o texto do Evangelho para a nossa meditação é de Lucas, no capítulo 16, versículos 19 a 31. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim? Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sem dúvida, o texto deste Evangelho é bem claro à nossa mente e nos permite não só ouvir ou lê-lo, mas também imaginar a cena. Agora vamos a algumas lições bem importantes para nosso crescimento espiritual. O primeiro deles diz respeito à questão do egoísmo. Quem é egoísta não enxerga longe, porque fica no limitado círculo dos seus próprios interesses, vive fechado no seu pequeno mundo com seus projetos mesquinhos. Não é capaz de perceber um outro perto de si, não é capaz de perceber uma realidade que clama por sua atenção.
A mensagem de hoje fala de quem não tem misericórdia, que vive em função de desfrutar os seus bens e também o mundo. Mas essa pessoa pode ter certeza, haverá um triste destino reservado para ela. Assim nos ensina Jesus. E é muito perspicaz a gente perceber que Jesus conta isso e fala dos sofrimentos do inferno, porque não é uma coisa simples e banal, é uma realidade terrível. Não podemos fechar os olhos para quem sofre. Não podemos, porque disso dependerá a nossa vida em Deus. Quem será que está à nossa porta e nós não vemos, porque estamos tão entretidos com nós mesmos? É claro que não vamos resolver o problema de todos, o problema do mundo, mas não se pode ficar indiferente à necessidade, ao sofrimento e à dor dos outros. Neste evangelho também o tema da riqueza aparece. Não quer dizer que Deus condena a riqueza ou a pobreza, mas que Ele avalia como nós nos portamos diante desta condição. O rico não foi condenado porque era rico, mas porque não demonstrou a mínima preocupação com Deus, muito menos com semelhantes. E mesmo depois da morte, se a gente observa bem nesse texto, o rico quis montar banca sobre Lázaro. Manda Lázaro fazer isso, pai Abraão, manda Lázaro fazer tal coisa. Nem a humildade de pedir o favor ele teve. O problema não é possuir o dinheiro, mas ser possuído por ele. Porque quando o dinheiro possui uma pessoa, seu coração se fecha. Ele não percebe o outro, ele não percebe a necessidade do outro. Do evangelho de hoje também, um tema exigente é o da morte. A morte, ela põe fim a toda e qualquer desigualdade. Depois da morte, todo mundo é igual. Mas quem dera que fosse só isso. A questão é que a condição da morte também fecha as portas para uma possível conversão. Ninguém vai mudar de condição depois que morreu. Não tem segunda chance. Se você não converteu, não fez o bem, não amou o próximo enquanto estava vivo, não vai ser depois da morte que você poderá reverter isso. E não haverá oração de ninguém que vai mudar a sua condição. Por isso, a igreja sempre ensinou a importância de vigilância, de cumprimento dos mandamentos e de rezar, pedindo ao Senhor uma boa morte. Hoje, encerramos o mês e logo vamos começar o mês de março, também dedicado a São José. Quem sabe, não é hora de aproveitar e pedir a intercessão de São José, como a igreja sempre fez, para que você e eu e todos nós tenhamos uma boa e santa morte. Senhor Jesus, hoje nós te pedimos, mantenha o nosso olhar aberto e atento às necessidades dos outros à nossa volta. Não permita, Senhor, que o nosso coração fique frio, miserável e indiferente. Te pedimos ainda, Senhor, a graça de perseverar nos teus mandamentos, na vigilância, na oração e no cumprimento da tua palavra, para que possamos um dia chegar à glória eterna. Dai-nos, Jesus, a graça de ter uma boa
e santa morte, pela intercessão de São José. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.